que você vai pensar em suplementar ômega para o seu paciente? Quando você solicitar os exames hepáticos desse paciente e verificar que o seu paciente está precisando de um protetor hepático. Ômega 3 é excelente. Quando você for solicitar de um paciente que tem manchas, por exemplo, qualquer tipo de mancha, não precisa ser só o melasma. Se o paciente tiver, inclusive, aquelas hiperpigmentação de processo inflamatório, sabe aquele paciente que recebe uma picada de pernilongo e cria uma mancha preta horrorosa? Esse paciente, ele responde hiperpigmentando ao processo inflamatório. Nesses casos, você vai solicitar desse paciente o perfil inflamatório dele para verificar o nível de inflamação crônica que esse paciente tem. Por que o nível? Nós temos diferentes exames que fazem parte do que a gente chama de perfil inflamatório. Tem paciente que você vai solicitar todos esses exames e vai positivar um exame. Tem pacientes que positivam 2, que positivam 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Aquele paciente que positiva um exame, ele está começando a inflamar, mas é uma inflamação crônica leve, que ainda não ativou os outros marcadores. É uma inflamação crônica mais fácil de controlar. Esse paciente tem menos disfunções estéticas. E as disfunções estéticas que esse paciente apresenta é mais fácil contornar, porque é mais fácil devolver a homeostase daquele corpo. Já um paciente que você pegou o perfil inflamatório e positivou 4, 5, 6, 7 marcadores, é uma inflamação crônica que já está mais acentuada, mais generalizada, já acometeu diferentes órgãos e tecidos. Esse paciente tem disfunções estéticas mais grosseiras, mais visíveis, mais, como que eu expresso isso? Mais marcantes. Por exemplo, o melasma é mais hiperpigmentado, a celulite já é grau mais avançado, o envelhecimento é mais acentuado, a olheira é mais forte. Então, tudo na estética, a gente tem também escalas de grau. Por isso que nós temos, às vezes, estrias de grau 1, celulite de grau 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Assim como o envelhecimento. A pele está um pouco flácida, está muito flácida. Então, de acordo com isso, você vai avaliar os exames do paciente. E esses exames mostram exatamente onde que está vindo aquela inflamação. Está vindo de um órgão, está vindo do tecido, está vindo dos vasos sanguíneos, está vindo de uma articulação. Qual órgão? Então, quando você pensa nisso, você consegue investigar melhor o seu paciente. E aí você pode entrar com esse ômega para você cuidar do seu paciente. Por exemplo, um paciente que tem mancha, ele está muito hiperpigmentado, aquela mancha ativa, viva, forte, que nem maquiagem tampa. Esse é um paciente que certamente você tem que entrar com concentrações de ômega maiores por mais tempo e ômegas bons. Aquele paciente que está começando a entrar com mancha bem sutil, aquela mancha que ainda esconde maquiagem, que às vezes você ainda vê somente na lâmpada. O que acontece com esse paciente? Você pode entrar com uma concentração um pouco menor. Então, faz sentido para você que não é uma receitinha de bolo, que tudo depende do que você está vendo? E a partir daí você consegue ir ajudando o seu paciente. Se você não tratar o seu paciente de dentro para fora, você não vai entregar bons resultados estéticos. Você será somente mais um profissional da estética que sabe executar protocolos, que sabe manusear aparelhos. Gente, manusear aparelho até macaco faz, desde que treinado. Então, não há necessidade de ter muita expertise para ser um executador de aparelhos. O que o paciente ele espera de você? Ele espera que você encontre o que está causando aquela disfunção estética que antes ele não tinha. Ele quer que você encontre uma solução. Eu vi aqui que a sua acne é por causa do seu fígado. Olha aqui, o seu fígado está sobrecarregado. Ótimo, você achou o problema está no fígado. Vamos solucionar isso? O que eu vou fazer para proteger esse fígado? O que eu vou fazer para poder dessobrecarregar esse fígado? Quais os suplementos que eu tenho que entrar? Quando? Qual horário? Por quê? Os pacientes, eles também querem os porquês. E quanto mais responder os porquês você souber, melhor será para você passar autoridade e confiança para o seu paciente.
Porque os pacientes, hoje, eles querem profissionais que saibam responder os porquês, certo? E você tem que saber dar respostas que sejam coerentes e embasadas cientificamente, porque respostas vagas e soltas ao vento, a internet está cheia. Então, precisa de ter esse diferencial. Então, use o ômega sempre que você precisar para essas situações. O ômega, ele não faz mal para a gente. Agora, se você compra um ômega ruim, e esse ômega não contém somente o ômega 3, mas tem o 6 e o 9, você está dando para o paciente, na mesma escala de proporção, ativação pró-inflamatória. Então, ao invés de você controlar a inflamação do seu paciente, você está induzindo a inflamação. E às vezes, por falta de conhecimento, você sugere para o seu paciente assim, vai lá na farmácia e compra aquele ômega riquíssimo, B3, B6 e B9, toma aos montes. Aí o paciente já está inflamado, você está dando mais um ativador dessa inflamação. Você acha que o seu paciente vai responder bem ou ruim ao seu resultado estético? Vai piorar, porque você jogou gasolina no fogo. Então, é como eu disse, o pró-inflamatório, ele é necessário? É necessário. O nosso corpo precisa de ter a ativação da inflamação para nos proteger das agressões. Mas em casos de inflamação crônica, uma ativação dessa inflamação é horrível para os nossos resultados estéticos. Então, você tem que ter conhecimento disso daí também. Pacientes com excesso de ômega 6 e 9, esse paciente bagunça ali a cascata de coagulação. Esse paciente tem uma tendência maior ao sangramento. Aí você não sabe disso, está entupindo o teu paciente com todos os ômegas possíveis e vai fazer um procedimento invasivo nele. Esse paciente começa a sangrar, começa a formar um eritema enorme, você não sabe o que está acontecendo, e aí vai ver o que é? É o ômega 3, o ômega 6 e 9, tá junto com o teu ômega que você prescreveu e que você não sabia qual era a importância dele. Então, nós temos que entender sobre isso daí, tá certo?